Importante que a gente está fazendo uma retrospectiva, gente, sobre os principais fatos do ano. A gente está chegando no final de 2022, está para receber 2023 e é importante relembrar o que foi notícia nas principais regiões catarinenses. Agora a gente já tem aqui posicionados conosco Felipe Croix no Oeste Catarinense e Moisés Stucker no Vale do Itajaí. O Felipe conta para a gente uma situação que chamou bastante atenção, dos casos mais marcantes desse ano no Oeste. A mulher que matou o marido e depois escondeu o corpo em um freezer. O crime aconteceu em Lacerdópolis. Oi, Felipe. Oi, Lucas, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse foi um dos casos que mais marcou o noticiário aqui na nossa região, né, Lucas? Porque esse caso chocou o Brasil inteiro. Essa mulher, inclusive, ela disse que só matou o marido porque senão ele iria matá-la. Esse caso foi registrado em novembro. Desde o dia 14, o Valdemir Roekler, de 52 anos, estava desaparecido. E aí a polícia iniciou as buscas por ele no dia 15. E no dia 19 encontraram ele dentro do freezer da própria residência, morto e congelado ali nesse local. Quando a polícia encontrou ele, logo a suspeita foi sobre a Cláudia Roekler, Cláudia que era esposa do Valdemir, e aí no dia seguinte a Cláudia foi até a delegacia e confessou o crime. Antes disso, ela já tinha dado uma entrevista na internet relatando, se defendendo e dizendo que ela só cometeu esse crime contra o Valdemir porque senão ele que acabaria matando ela. O que aconteceu foi que então ela deu esse depoimento, foi presa, ela segue presa no Presídio Regional Feminino aqui de Chapecó à disposição da Justiça. No inquérito foram ouvidas aí mais de 19 pessoas, o inquérito já foi finalizado, no início de dezembro encaminhado ao Ministério Público e agora a Cláudia fica à disposição da Justiça para responder por esse crime. É claro que tudo isso vai ser analisado pelo Ministério Público e aí a denúncia deve ser ofertada à Justiça nos próximos dias. Um caso que realmente chocou a todos, inclusive por esse homem ter sido encontrado dentro do freezer da residência, né, Lucas? Pois é, Felipe, chocante mesmo. A gente, quando noticiou esse caso, também ficou bastante impressionado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, um destaque bom desse ano aí na região, Felipe, foi a vitória do menino Mateu, que é portador de AME, que conseguiu tomar o famoso remédio, o remédio mais caro do mundo, não é mesmo, Felipe? Isso mesmo, viu, Lucas? A gente ficou muito feliz de acompanhar essa história desde o início. O pequeno Mateu, de 1 ano e 6 meses, conseguiu esse direito na justiça de tomar esse medicamento. É o Zolgensma, um medicamento mais caro do mundo, custa aproximadamente 7 milhões de reais esse medicamento e ele garante que as crianças que portam AME possam voltar a ter aquela proteína que falta e que faz com que esse desenvolvimento das crianças psicomotor ele acabe sendo atrasado. O Mateu conseguiu isso, faz mais ou menos 3 meses que ele conseguiu tomar esse medicamento. A nossa equipe acompanhou desde o início a história, conversou com os pais, com a Ana, com o Jean, fazendo aquela vaquinha online para conseguir arrecadar o dinheiro para que o Mateu pudesse tomar esse medicamento. E ele conseguiu isso através da justiça. Agora o valor que sobrou está sendo utilizado para os tratamentos, porque ele vai continuar com alguns tratamentos, como fisioterapia, tomando alguns outros medicamentos, acompanhamento médico, mas a melhora já está bem significativa. E parte desse valor também está sendo utilizado para ajudar outras famílias que também têm crianças com algum tipo aí de doença, como a própria AME. A gente conversou recentemente com a Ana e ela falou sobre como é que está sendo o desenvolvimento do pequeno Mateu agora que ele tomou esse medicamento. Veja comigo. A medicação realmente é tudo o que falam. Ela, então, para a progressão da doença e o corpo dele começa a produzir a proteína SMN1 que ele não produzia antes. A gente percebeu um controle de cabeça total que ele não tinha antes, movimentos de perna bem intensos que ele não mexia. Os braços também eleva mais, a fala está mais forte. A gente voltou a ter a vida que a gente tinha antes, né? Porque na campanha a preocupação era só essa, era conseguir essa medicação para ele. E essa era só o que a gente buscava, né? E agora a gente passou a voltar com a nossa rotina. Claro, ele continua com as terapias, isso exige um pouco de tempo da minha parte, né? Porque eu me dou 100% para ele. Mas o Jean, pai dele, consegue trabalhar agora, né? Antes era muito difícil, ele se envolvia muito na campanha. Então agora a gente conseguiu voltar à rotina. Olha, o desenvolvimento do Mateu está muito positivo, a gente esteve lá na casa dele, peguei ele no colo, um menino muito querido, muito bonito,
ele já está começando a balbuciar, a falar algumas palavras, já fala mamãe, fala papai, fala Belém, ele gosta daquela música do sino de Belém, bate o sino pequenino, o sino de Belém, ele fala Belém, e essa parte da fisioterapia está sendo fundamental para ele conseguir se desenvolver. A gente fica muito feliz em participar. E uma notícia que é importante também, Lucas, é que esse medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma, agora também está disponível através do SUS. Vai demorar uns 180 dias para que isso realmente se efetive, mas para o SUS esse medicamento vai custar um valor aí de 5,7 milhões de reais. E é claro, tem algumas restrições, por exemplo, somente para crianças até 6 meses. No caso do Mateu, mesmo com essa legislação nova, ele não conseguiria ter acesso a esse medicamento porque tem algumas restrições. Mas a própria Ana disse para a gente que todos os medicamentos caros que são disponibilizados pelo SUS começam nessa forma. Primeiro com algumas restrições, depois essas restrições vão diminuindo e ampliando aí a idade, por exemplo, que as crianças podem ter esse medicamento, ter acesso a esse medicamento. E é claro que a gente fica muito feliz em saber que o Mateu está bem e que mais crianças vão poder receber esse medicamento para se desenvolver e ter uma vida plena. Volto ao estúdio com você. Com certeza.